Então Davi clamou ao Senhor: Senhor, pequei gravemente com a minha atitude. Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. Então o profeta se achegou a ele, e o profeta lhe disse: diante do pecado que você cometeu, do recenseamento que você não foi autorizado a fazer, e você demonstrou ostentação, orgulho, e cedeu à tentação do diabo, Deus mandou que você escolhesse um dentre estes 3 castigos. O primeiro, 3 anos de fome e miséria. Segundo, 3 meses de inimigos assolando Israel. E terceiro, 3 dias de uma doença gravíssima, uma peste. Qual você escolhe, Davi? Pense, pense, pense. Então Davi começou a pensar. Ele tinha que escolher dentre estes 3 castigos. E ele pensou: o número 1 são 3 anos de muita loucura, fome e morte, miséria. Esse eu não vou escolher. Número 2, inimigos me assolando, me perseguindo, aqueles moabitas, aquele povo do gigante Golias, os filisteus. Eu não posso cair na mão desse povo. Então ele disse: eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso, é compassivo, e Deus com certeza irá mandar o castigo na dose correta. Então eu escolho cair nas mãos de Deus. Então, logo após aquele dia, imediatamente, logo após, seguiram-se 3 dias de uma peste que varreu todo o povo de Israel. O anjo do Senhor, com a sua espada desembainhada, ele percorreu os mesmos caminhos que os seus generais, aqueles que foram fazer o recenseamento, percorreram as mesmas cidades, e o anjo matou por uma peste, em 3 dias, 70.000 homens. Vou repetir, 70.000 homens em 3 dias. Muito mais do que a pandemia que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, após estes 70.000 morrerem, aquele anjo achegou-se até Jerusalém. Ele iria acometer também o povo de Jerusalém. E Davi olhou lá no monte, na eira de Araúna, um lugar alto, de aproximadamente 768 metros de altura. E aquele local, a eira, era um local onde fazia-se o espalhamento dos cereais, onde era batido o milho, o trigo, e aquele local era usado para que esses cereais se secassem e depois fossem ensacados, onde eles debulhavam aqueles cereais. Era um lugar alto, e o anjo estava lá. E o profeta lhe disse: esse anjo, Deus parou ele, e o anjo estava lá parado, porque Deus deu a ordem ao anjo: pare, não mate mais ninguém, aguarde. Deus teve compaixão de Davi, porque Davi sempre foi um homem temente a Deus. Davi sempre se arrependia dos seus pecados, ele tinha se arrependido. Então, vemos aqui que o arrependimento é a mola que aciona a misericórdia de Deus, aciona a sua compaixão. Então, Deus disse: oferece ali na eira de Araúna um sacrifício. Esse local é o mesmo Monte Moriá,
onde também Abraão foi oferecer o seu filho em sacrifício. Mas para Abraão houve um substituto. Para Davi também houve um substituto. O substituto eram os bois que ali estavam, que Davi comprou. Ele comprou aquele local, a eira, ele comprou os bois, ofereceu um sacrifício, e aquela fumaça subiu até a Deus. E Deus se agradou e fez descer fogo do céu. Isso representava que Deus tinha ouvido as orações de Davi. Aquele local também foi o local onde Deus, Salomão, construiu o templo. Lugar este, muito importante, lugar de sacrifício. Por isso que Hebreus capítulo 9 diz, versículo 28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Assim como os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Então, aquele local de sacrifício foi o local onde Deus aceitou o sacrifício e o pedido de misericórdia de Davi. E Deus ouviu e disse ao anjo: não fira mais ninguém, cesse a praga. E o anjo colocou na sua bainha a espada. Vemos, portanto, que aprendemos que aqui esse local é um local de sacrifício, onde nos colocamos diante de Deus em compaixão, em pedido de clemência, suplicando a sua misericórdia em humildade. Sem o arrependimento não há perdão. Diante de toda essa história, na nossa conclusão, nós aprendemos algumas coisas. O que aprendemos sobre o caráter das ações do Senhor nesse texto? Primeiro, Deus é onipotente. Tudo está sob seu controle. Então, eu e você, não tenhamos medo do futuro. Não tenha medo do que vai acontecer. Não. O importante é que confiemos no Senhor. Deus está no controle. Ele sabe o que está acontecendo. Este assunto dessa peste não pegou Deus desprevenido. Lembre-se, foi Deus quem mandou a peste, que matou 70.000 soldados de Davi. Ele tem o controle sobre os vírus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida procede dele. Ele tudo controla. Segunda coisa, Deus não deixa o pecado impune. Tenha certeza disso, que Deus pune o nosso pecado. Nós não podemos brincar com Deus. A humanidade até hoje brincou com Deus. Zombou de Deus. Ostentou seu poder. Super orgulhosos. Ouviu as mensagens de Satanás e seus conselhos. Seguiu o príncipe desse mundo, o príncipe das trevas. Deus está vendo toda a miséria e pecado e corrupção e violência desse mundo. Chega a hora que Deus começa a tratar esse mundo. E Deus começou a tratar. Por causa de Mateus 24, nós sabemos com certeza de que este é um grande sinal. Porque essa peste tem seguido em todo o mundo. Ela se espalhou por todo o mundo. É um grande sinal. Um sinal de que Deus começou a tratar esse mundo. E as dores de parto cada vez mais vão aumentar, vão ficar mais intensas. E o espaço entre as dores vai ficar cada vez mais perto. E isso não vai ficar só nisso. Deus começou, de fato, a tratar o homem. Então, número 3. Mas Deus avisa o homem sobre os riscos que ele está correndo. Deus não faz nada sem não avisar o homem.
Deus está avisando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Estamos condenados, mas há um caminho de salvação. É hoje o momento oportuno de nos arrepender e nos converter ao Senhor. Deus está avisando. Avisou o povo de Sodoma, avisou o povo lá do antigo, do dilúvio. Avisou muitas pessoas, mas as pessoas negligenciaram. Hoje não podemos negligenciar. Deus está chegando com seu juízo. Número 4. Que a sua misericórdia e a sua justiça e juízo têm o mesmo peso. É um verdadeiro equilíbrio. A misericórdia de Deus, a sua justiça e juízo têm o mesmo peso. Nenhuma contraria o outro. É por isso que Deus pode nos perdoar em Cristo. Número 5. 5. Que a condenação do homem por causa do pecado pode ser revertida através da simples fé no Senhor Jesus. Assim como Jesus morreu na cruz, Ele expiou o nosso pecado. E assim como aquele boi resgatou os habitantes de Jerusalém, Deus ouviu aquele sacrifício de Davi. Quanto mais o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, salvará as nossas almas. É necessário que nós creiamos de todo o coração, não mais ou menos, de todo o coração. Número 6. Recebemos de Deus uma carta que declara que agora somos justificados. Somos justos agora. E que a nossa dívida para com Ele foi paga pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. A expiação se fez. Mas uma coisa importante, só receberemos esta declaração de Deus se de fato converter o nosso coração a Deus pela fé no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário, porque Hebreus, todo o seu capítulo diz que pela fé somos justificados. Abraão, Isaque, Jacó, todos, Paulo, Silas, Timóteo, todos foram justificados pela fé. Não há outra maneira. Obras nossas não nos salvam. Igreja não salva. Nada disso salva. Só o Evangelho de Deus. Este mundo precisa do Evangelho de Deus. Só o Evangelho de Deus que pode tirar esse mundo do buraco. Esse mesmo Evangelho que, se não for aceito por esse mundo, julgará o mundo lá na frente. É por isso que nós cristãos temos que pregar esse Evangelho cada dia mais, porque ele julgará o mundo lá no futuro. E se você aceitar esse Evangelho hoje, Deus me salvará, salvará você, perdoará os nossos pecados. E ele diz que aquele que está nele, nenhuma condenação há. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.